mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda, Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós te amamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois um dia eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Por vezes, na caminhada da vida, seremos surpreendidos por situações ou fatos em que nos sentiremos sem saber o que fazer. Em outras vezes, seremos expostos a circunstâncias em que não teremos nem como reagir. E ainda em outras, nos sentiremos tão pequenos que, ao olharmos ao nosso redor, não encontraremos em nós, nem em nenhum outro lugar, solução para tais circunstâncias. E quem sabe, desanimaremos até da própria vida. Afinal, nem tudo sai como esperamos, nem tudo acontece como planejamos, e em diversos momentos em nossa história, tudo falha. É parte da vida ter que encarar circunstâncias e situações adversas, já que vivemos em um mundo que, por causa da maldição do pecado, pena as consequências do pecado e colhe seus frutos. Então, em um mundo desse jeito, o normal é que as coisas não aconteçam de forma perfeita, e nem como gostaríamos que fosse. E especialmente para a vida de uma pessoa que conhece a Deus, olhar para esse mundo, conhecendo o que a Bíblia revela do porquê de o mundo estar assim, é realmente triste, pois essa pessoa compreende que todas as mazelas e consequências do pecado que a humanidade colhe e vive é justamente pelo afastamento de Deus. Ao olhar para a humanidade rebelde contra Deus, e esta aparentemente vivendo como se nada estivesse acontecendo de mal, e como se não tivesse que prestar contas a Deus, a pessoa que conhece e teme a Deus experimenta um misto de indignação e de compaixão, um misto de querer que Deus faça justiça logo contra essa rebeldia e ao mesmo tempo que Deus derrame de sua graça salvadora sobre a humanidade. Conforme a revelação bíblica sobre a humanidade, o ser humano, desde o Jardim do Éden, se rebelou em desobediência a Deus. Então ele expulsou a humanidade, representada nas pessoas de Adão e Eva, os primeiros seres humanos, de sua santa presença e revelou que haveria maldição sobre toda a terra por causa dessa rebeldia. Porém, Deus, que é amor em pessoa e essência, não deixou a humanidade sua própria sorte, e desde sempre conduz todas as coisas a fim de que o seu santo nome seja glorificado sobre toda a terra, pela salvação que Ele mesmo proporciona, através de Ele vir de encontro à humanidade perdida para salvar seu povo. Então, a pessoa que é alcançada pela graça de Deus é salva por meio do sangue de Jesus. Ao se deparar com a condição em que a humanidade está, resta ficar indignado mesmo e se colocar em oração para que Deus tenha misericórdia e compaixão. Eu gostaria de ler e refletir com você sobre a conversa que um homem chamado Abacuque teve com Deus. Conversa essa embasada no misto de indignação e compaixão, senso de justiça e pedido de misericórdia, que este homem experimentou diante da situação em que seu povo, a terra de Judá, estava vivendo. Leia comigo o livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2 e versículos 17 a 19. O texto bíblico diz o seguinte: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos,
e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora, versículos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de campo, para instrumentos de cordas. Abacuque foi um profeta que Deus levantou em meio ao seu povo, para revelar que Deus traria juízo para eles. Ali naquele momento histórico, especialmente ao reino do sul, Judá. O motivo de Deus trazer juízo era porque, como fora em boa parte da história do seu povo, o povo estava longe de sua palavra e não mais o buscava e o adorava, mas estava cometendo injustiça, opressão, violência e litígio. Todas essas práticas oriundas do pecado e que, segundo a lei de Deus, não deveriam ser praticadas pelo povo. Abacuque compreende que Deus era justo, sim, em trazer juízo, e que Deus tinha toda a autoridade em permitir o castigo ao povo, visto que o povo não era inocente naquelas práticas, pois orientados pela lei de Deus, sabiam que tais práticas eram proibidas e pecaminosas. Mesmo assim, continuavam praticando. Então, Deus revela ao profeta que seu juízo viria por meio das mãos de um povo incrédulo, os caldeus ou os babilônios. Povo este que, segundo Deus, era uma nação impetuosa e amarga, poderosa, destrutiva, violenta, uma nação para a qual ninguém era páreo e que também entendia-se como sendo uma nação que era um deus na terra. Esse era o entendimento dos babilônios sobre eles mesmos. E Deus falou para Abacuque que traria o juízo sobre a mão, por meio da mão dos babilônios, então, sobre o seu povo. Ao tomar conhecimento dessa revelação, em que Deus, para trazer juízo e fazer justiça contra o seu povo, Judá, levantaria os caldeus, Abacuque então se posiciona e, fazendo as vezes de um sacerdote, em uma atitude de mediador entre o povo e Deus, clama a Deus por sua misericórdia. Abacuque, em sua queixa a Deus sobre o juízo vir pelas mãos dos babilônios, diz que esperaria para ver o que Deus responderia. Um fato interessante sobre o livro de Abacuque é que é o único livro do Antigo Testamento que consiste de um diálogo inteiro entre Deus e um ser humano. Esse detalhe embeleza ainda mais esse momento na vida do profeta, pois demonstra que Deus tem relacionamento e dá acesso a todos aqueles que o temem de fato e de verdade. Logo, Abacuque não estava colocando sua queixa diante de um Deus falso e nem de um mero ídolo, mas quem o estava ouvindo realmente era o Criador de todas as coisas. O nome Abacuque significa aquele que abraça. Como dizem alguns teólogos, Abacuque, naquele diálogo, está sendo abraçado por Deus, que o ouve e se relaciona com o profeta. Tendo essa liberdade, portanto, com Deus, Abacuque se sente em paz com Deus em interceder para que ele lembrasse de sua aliança com seu povo e tivesse misericórdia. Abacuque, naquele diálogo, representando o povo, chama Deus de meu Deus, ó meu santo, no capítulo 1, versículo 12 do seu livro. Nomes estes de Deus que significavam um relacionamento exclusivo que Deus tinha com o seu povo. Abacuque recebe, então, a resposta de Deus à sua queixa, em que Deus afirma que o juízo viria, inclusive com data marcada. Você encontra isso no capítulo 2 do livro de Abacuque, versículo 3. Deus fala, está para cumprir-se no tempo determinado. O texto segue e Deus afirma, não falhará. O juízo não falharia. E Deus deixa claro que seu juízo seria sobre o soberbo, pois a alma do soberbo não é reta, conforme o capítulo 2, versículo 4. Uma reflexão é necessária quanto ao capítulo 2, versículo 4, pois Deus revela como ele age sobre o pecado e sobre aquele que pratica o pecado. Ou seja, Deus sempre fez e fará justiça sobre o pecado. Deus não permite que a impiedade e a iniquidade, que são reflexos do pecado humano, passem impunes. Afinal, ele é um Deus justo, o justo Deus. E Deus revela também, no capítulo 2, versículo 4, que sua graça alcança todos aqueles que em arrependimento se voltam para ele.
De modo geral, no capítulo 2, versículo 4 de Abacuque, Deus está dizendo que traria juízo sobre a soberba de Judá, sobre a soberba da Babilônia e sobre todo aquele que vive uma vida de soberba e rebeldia contra ele. Mas que todo aquele que busca viver pela sua palavra e que, justificado por Deus mesmo, vive pela fé. O capítulo 2, versículo 4, está falando de pessoas que, assim como Abacuque, apesar de toda a humanidade e a criação estarem corrompidas ainda pelo pecado, são alcançadas por Deus para terem condições de serem de fato povo de Deus e viverem pela fé, ou seja, uma vida de confiança em Deus e em sua palavra. Logo, tais pessoas, em momentos de dificuldades e temores, agirão como Abacuque naquele momento, pois, por saberem que isso agrada a Deus, se voltarão a Deus e a sua palavra e recorrerão à oração para estarem na presença de Deus, buscando esconderijo e refrigério para as suas vidas. Quando Abacuque recebe a resposta de Deus, a sua queixa, ele compreende que o juízo viria sobre o povo. Esse povo que estava voltado à idolatria e ao paganismo. Em seu diálogo com o Senhor, ainda no capítulo 2, após a resposta divina, Abacuque então evoca ais sobre os caldeus, especificamente sobre as práticas pecaminosas que eles estavam vivendo: agressão, altivez, violência, desumanidade e idolatria. E especialmente no capítulo 2, versículo 14, após Abacuque evocar o ai contra a violência dos caldeus, ele, de forma a profetizar sobre a vinda de Jesus, diz que mesmo que os babilônios dominassem cidades, a terra não era deles, mas do Senhor, que então encheria a terra do conhecimento de sua glória, como as águas cobrem o mar. Ou seja, o reino caldeu era limitado, o de Deus é ilimitado e eterno. Evocar um ai sobre alguém ou sobre um povo era desejar que, pelo tamanho da iniquidade que tal pessoa ou povo estava vivendo, Deus viesse realmente com um juízo destruidor e impetuoso sobre eles. É de se entender essa evocação do profeta contra os caldeus, visto o modo de vida e o modus operandi em que vivia a Babilônia, em total idolatria e total desconhecimento de Deus. Então Abacuque finaliza o capítulo 2, mais uma vez lembrando que Deus mesmo, permitindo que seu povo fosse feito cativo pelos caldeus, não tinha perdido o rumo da história e sempre é digno de toda a glória e toda a honra que o ser humano deve lhe prestar. O texto diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, chegamos ao derradeiro capítulo da profecia de Abacuque, capítulo 3, em que, diferente de como ele começou o seu diálogo com Deus, ou seja, fazendo um interrogatório a Deus sobre seu juízo contra Judá, agora Abacuque finaliza esse diálogo em uma atitude de oração e intercessão a Deus. O profeta diz que, ao ouvir sobre a declaração do juízo de Deus contra Judá, ele se sentia com temor, ou seja, estava aterrorizado com aquela notícia que de fato era terrível. Deus trará juízo e não tardará. Aprendemos com essa palavra de Abacuque que sim, há situações e momentos que Deus permite na história do ser humano em que não teremos uma explicação, nem poderemos fazer nada, mas temos a certeza de que tudo está sob o controle, permissão e desígnio de Deus para a sua própria glória. E muitos desses momentos em que, como foi também com Abacuque, aparentemente até nossas orações falharão, e tudo humanamente falhará. O que nos restará será mesmo um momento, de repente, passageiro, mas nós enfrentaremos talvez um momento dessa maneira, um sentimento de temor e de terror, como o profeta sentiu. Porém, também da mesma forma como orou Abacuque, o povo de Deus, nesses momentos em que tudo parece falhar, recorrerá à graça e à misericórdia de Deus. Abacuque apela para que Deus avivasse a sua obra. Aqui o significado é de que Deus trouxesse a vida novamente, apesar do quadro de desolação em que Judá estava e as portas de um juízo, a sua misericórdia sobre eles, assim como já havia feito em outros momentos da história do seu povo. Abacuque pede que, mesmo irado contra eles e contra os seus pecados, Deus se lembrasse de que Ele é
misericordioso. Há alguma maneira de Deus esquecer quem Ele é? Ou Deus esquecer que Ele é misericordioso? Jamais. Deus é perfeito em tudo. E obviamente Abacuque não está dizendo que Deus, porventura, pudesse esquecer-se de quem Ele é. O que o profeta está pedindo é que Deus, de fato, agisse com misericórdia. Então, Abacuque, após orar, engrandecendo a Deus, conforme nós vemos no capítulo 3, versículos 3 a 16, mais uma vez, ele pede que Deus traga juízo sobre os caldeus e que, em silêncio, ele esperaria o dia deste juízo. Então ele finaliza sua oração de maneira confiante, não mais temeroso, não mais olhando para as circunstâncias momentâneas, mas esperançoso no cuidado de Deus, não mais angustiado, mas em adoração. Abacuque então demonstra que sua confiança, esperança e fé não estavam na economia, nem na política, e muito menos em deuses falsos, coisas tais em que Judá estava se corrompendo e se prostituindo. Abacuque compreende que deveria enxergar além das circunstâncias e das pessoas. As circunstâncias e as notícias não eram boas, assim como as pessoas naquele tempo não eram também, e nem o são até hoje, infelizmente. Ele compreende que deveria olhar para o alto, confiar na palavra de Deus e crer que mesmo que tudo aparentemente estivesse falhando e perecendo, Deus estava no controle e sempre cuidando dos seus, como sempre fez e sempre o faz. O profeta expressa isso dizendo que a figueira poderia não florir, a videira não produzir uvas, os campos não produzir alimento e até mesmo os rebanhos fossem destruídos e roubados dos currais, mas que ele continuaria alegre, exultante, festivo, pois sua esperança não estava naquela tragédia vindoura, mas no Deus que está acima de qualquer tragédia humana. A alegria, exultação e regozijo do profeta não era algo doentio, em que ele estivesse sentindo prazer naquela situação. Pelo contrário, era justamente porque ele sabia que, apesar daquela terrível situação e juízo por vir, Deus o estava ouvindo e se relacionando com ele de forma pessoal, e com isso estava sustentando pela sua palavra. Por meio deste momento na história de Judá, por meio da atitude do profeta Abacuque, Deus nos revela que ele jamais deixará o pecado impune, pois o pecado é rebeldia contra ele, logo algo que merece todo juízo e ira de Deus de fato. Outro ensino é o de que o povo de Deus sempre será alvo do seu amor e graça, pois para que a ira de Deus contra os pecados de seu povo fossem pagos, Deus mesmo, por meio de Jesus, encheu a terra do conhecimento de sua glória e redimiu seu povo pelo sangue do Rei glorioso. E ainda que, mesmo que tudo pareça falhar, as circunstâncias sejam adversas, a humanidade esteja cada vez mais se afastando de Deus, Ele continua, como sempre estará, no controle da história humana. E nessa história, Ele conduz a vida daqueles que são seus e se relaciona pessoalmente com eles, pois Ele, Deus, não está longe do seu povo. Quero fazer uma pergunta para você. Quando tudo falha, quando as coisas apertam, quando o coração aperta, para onde você corre? Para quem você recorre? Ao dinheiro? Aos prazeres? Às alegrias momentâneas? Aos ídolos? Abacuque mostra que o meio e o fim de sua verdadeira paz, alegria e regozijo diante daquela situação difícil era o próprio Deus. Ele disse que, ainda que, ele se alegrava no Senhor. Ele exultava em Deus por saber que Ele era o seu Salvador. Abacuque diz também que a fortaleza dele, ou seja, a pessoa que o fortalecia e lhe enchia de coragem para enfrentar a adversidade, era o Senhor Deus. Deus, diz Abacuque, o faria andar altaneiramente, ou seja, vitorioso sobre tudo, pois Deus o havia feito enxergar quem Deus era. Deus ouviu a queixa de Abacuque, Deus ouviu a oração de Abacuque, Deus revelou a Abacuque a sua salvação e Deus deu vitória para o profeta sobre aquela circunstância. Vitória essa não material, financeira ou física, visto que a profecia de juízo dizia o contrário, e Abacuque reforça dizendo que os caldeus entrariam e destruiriam todos os meios de subsistência de Judá, figueiras, videiras, oliveiras, campos e rebanhos. Mas a vitória para o profeta
era descansar na pessoa de Deus e ter um relacionamento com Deus a despeito da adversidade. O livro do profeta Abacuque, portanto, nos faz entender que, diante das circunstâncias adversas da vida, dos momentos difíceis e amedrontadores, toda aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus por meio de Jesus tem onde recorrer. E que por mais que aparentemente tudo falhe, Deus não falha. Deus cuida dos seus e os sustenta. Deus age com misericórdia, se relacionando pessoalmente com os seus. E Deus está no controle de tudo. Por isso não há espaço para o temor. O que fazer quando tudo falha? Se alegrar, exultar e confiar em Jesus.